Boa tarde, turma. Hoje iremos apresentar o trabalho final de Planejamento de Unidade de Alimentação e Nutrição. Meu nome é Felipe Fernandes e esse grupo também é composto pela Luísa Brint, Maria Carolina e Carla Vitória. A nossa UAN é uma PNAE, que é a sigla para Programa Nacional de Alimentação Escolar. O nome da UAN é Nutri e atende uma escola pública do ensino fundamental 1 e 2. Como somos uma UAN terceirizada, utilizamos as próprias instalações da escola. O nosso público-alvo são estudantes do 2º ao 6º ano. Temos um horário de distribuição das refeições de 9h45 a 10h30 para 500 comensais, de 11h40 a 1h30 para 820 comensais e de 3 horas a 3h45 para 320 comensais. O cardápio oferecido na nossa UAN é um cardápio padrão popular. Primeiro, nós falaremos sobre o dimensionamento do espaço físico e funcional da UAN. Esse fluxograma descreve as etapas do processo produtivo realizados na área física da UAN e compreende os seguintes procedimentos. Primeiro, o recebimento dos alimentos, que compreende tanto a pesagem quanto a checagem dos alimentos comprados. Depois, esses alimentos são armazenados, tanto aqueles que precisam de temperatura controlada, que são armazenados em câmaras frigoríficas, quanto aqueles que não são perecíveis e podem ser armazenados em temperatura ambiente, na despensa. Esses alimentos são posteriormente selecionados de acordo com o cardápio do dia e são levados para a área de pré-preparo, onde são realizados procedimentos como higienização de frutas, verduras e legumes, cortes de carnes, entre outros. Depois, os alimentos são preparados e distribuídos para os comensais, que farão sua refeição no refeitório. Após os processos de pré-preparo, preparo e distribuição, os dejetos e aparas são descartados e depositados no lixo, que serão levados até o depósito de lixo, onde ficarão até o momento da coleta por empresas especializadas. Por fim, todos os utensílios utilizados nos processos descritos anteriormente serão higienizados e guardados para serem reutilizados depois. Nosso UAN será localizado em piso térreo e em bloco isolado. Terá configuração geométrica retangular, com largura de 17,32 metros e comprimento 2 vezes maior do que a largura, de 34,72 metros. A iluminação será prioritariamente natural, contando com 42 janelas de 0,6 metros de largura por 0,6 metros de comprimento, ocupando um total de 150,67 metros quadrados. Também contará com iluminação artificial, feita por lâmpadas de LED branca. Na área de processamento serão 30 lâmpadas de 150 watts dispostas a cada 4 metros quadrados. No refeitório, 48 lâmpadas também de 150 watts dispostas a cada 6 metros quadrados. Nas instalações sanitárias serão 6 lâmpadas de 100 watts dispostas a cada 8 metros quadrados. Além disso, a iluminação será em pontos estratégicos, próximos à realização de tarefas. Idealmente, a sonorização da UAN se manterá a 50 decibéis, porém, ruídos de no máximo 80 decibéis serão tolerados por até 8 horas. As paredes paralelas serão dispostas com distância menor do que 17 metros para evitar eco. Além disso, equipamentos serão instalados longe de cantos ou paredes. A ventilação natural da UAN será garantida pelas janelas descritas anteriormente. Além disso, contará com ventilação artificial, de exaustores e insufladores. O fluxo de ar será do ambiente limpo para o ambiente sujo, e a renovação de ar será realizada da seguinte forma: no refeitório, 25 metros cúbicos a cada hora e na cozinha, 32 metros cúbicos a cada hora. A temperatura e a umidade da UAN será idealmente entre 22 graus Celsius e 26 graus Celsius e a umidade relativa entre 50% e 60%. Na despensa, temperaturas um pouco mais baixas, de 15 graus Celsius a 21 graus Celsius e umidade de 60%. A umidade e temperatura será garantida tanto pela ventilação natural quanto pela ventilação artificial. Os pisos da nossa UAN não terão depressões ou saliências, serão de material antiderrapante, de uma cerâmica polida de alta resistência e impermeável, uma inclinação de 3% para direcionar a água para os ralos, enquanto as paredes serão de material liso, resistente e impermeável até 1,5 metros, e o pé direito terá 5 metros. As portas da UAN serão de material lavável, terão largura de 1 metro e altura de 2,1 metros. Apresentarão borracha de vetação e proteção contra impactos e terão um visor. Sobre as cores da UAN para as paredes, escolhemos a cor creme, com índice de reflexão de 55% a 70%. Para o teto, a cor branca, com 85% de índice de reflexão. E para o piso, a cor havana clara, com 35% a 40% de índice de reflexão.
A área total da UAN foi calculada de acordo com a ID Lancelot, da seguinte forma: número de refeições 820 multiplicados pelo seu coeficiente 0,7 adicionado de 5% do padrão de cardápio popular, totalizando 602,7 metros quadrados, distribuídos em setores da seguinte forma: 12% para estocagem, totalizando 72,3 metros quadrados, 20% para o preparo, 120,5 metros quadrados, 8% para higiene, 48,2 metros quadrados, 48% para distribuição, 289,3 metros quadrados e 12% para administração, 72,3 metros quadrados. Para o cálculo da quantidade de lugares no refeitório, utilizamos como base a refeição de maior tempo, o almoço, com tempo médio de 25 minutos para realização e tempo total de distribuição de 1 hora e 50 minutos. Chegamos ao índice de rotação de 4,4 rotações necessárias. Utilizando mesas de 6 lugares, chegamos à necessidade de 186 lugares por rotação, portanto 31 mesas. Essas mesas, contando com todas as medidas de espaçamento, ocuparão uma área de 215,76 metros quadrados. Os balcões para distribuição terão fluxo linear e contínuo e ocuparão uma área de 42 metros quadrados. O refeitório ainda contará com mais 31,5 metros quadrados para a área de devolução de bandejas, lixeiras de coleta seletiva e banheiros. Dando continuidade sobre o dimensionamento e organização físico-funcional da UAN, agora será descrita a listagem dos equipamentos de cada área específica da UAN. Começando pela área de recebimento, os equipamentos, sendo alguns ilustrados também nesta tela, são bancada de inox com tanque e bancada de inox móvel, estrados e pallets, monoblocos e caixas plásticas, carros para transporte de carga, balança plataforma eletrônica e mangueira. Enquanto que o armazenamento, referente ao estoque seco, que é importante manter também essa temperatura controlada, apresenta também estes equipamentos: estantes de plano liso e gradeado, estrados e pallets, 3 refrigeradores de inox vertical de 6 portas e 1 refrigerador de inox vertical de 4 portas. No pré-preparo, para cereais e leguminosas, são equipamentos como carro basculante para lavagem de cereais e leguminosas, mesa para seleção de cereais. No hortifruti conta com equipamentos como tanque para lavagem de vegetais, descascadores. Para carnes, aves e pescados, conta com balança, bancadas de inox com cuba, cortador de carnes, amaciador de carne e tábuas de corte. E para massas e guarnição, liquidificador industrial, mix industrial e carro de detritos. Continuando a parte de equipamentos da questão de dimensionamento e organização físico-funcional da UAN, temos a parte de preparo, que inclui coifa, caldeirão, fogão industrial inox 8 bocas, que está ilustrado na figura, fritadeira elétrica de 1 cuba, forno convencional de 3 câmaras e chapa bifiteira de sobrepor retangular. Já na parte de distribuição, nós temos utensílios como talheres e bandeja estampada com 6 escavações em inox, os pontos de distribuição, que são os balcões de distribuição linear de fluxo contínuo unilateral com uma esteira, os gastronormes de 30, 15 e 9 litros e meio, mesas retangulares de 6 lugares e cadeiras e lixeira com pedal. Na parte de higienização, nós temos algumas figuras ilustradas também, que incluem as bancadas de inox com tanque com 2 cubas e pia, estantes de plano gradeado, carro para transporte de utensílios e o guichê com box para devolução de bandejas. Foram realizados alguns cálculos para dimensionamento da área de recebimento. Nesse caso, o equipamento escolhido foi a balança. Para cada dia é usado um tipo de carne, então estima-se 3 carnes diferentes de maior volume, no caso frango, o prato proteico sem osso e o prato proteico com osso. No caso do frango inteiro, uma unidade, que serviria a 4 pessoas, corresponde a mais ou menos 1,2 quilos. Então, para 820 refeições, chegamos à conclusão de que seriam necessários 246 quilos de frango. Sendo assim, como esse foi o maior valor encontrado, a conduta seria achar uma balança de 300 quilos, pois pesará o frango separadamente, que tem um total máximo de 246 quilos.
Através de uma pesquisa na internet, a balança escolhida foi a balança de coluna 300 kg com bateria plataforma visor digital, Zetec. As especificações contam com bateria recarregável com autonomia de 72 horas, confeccionada em ferro, braço de 70 cm ajustável, tara de 50 gramas, utilizada para informar peso, preço do quilo e valor total, plataforma de 40 por 50 centímetros. Outro cálculo utilizado foi o da câmara frigorífica para hortaliças e frutas. Foram considerados, então, os gêneros de maior peso bruto, que são servidos em saladas, guarnição e sobremesas. No caso foram couve-flor, de fator de correção 2,4, abóbora, de fator de correção 1,46 e melancia, de fator de correção de 1,93. Através do cálculo realizado, a conduta foi 3 refrigeradores verticais de 6 portas com 1.500 litros cada e um refrigerador vertical de 4 portas com volume de 1.045 litros. Para a escolha dos refrigeradores, foi feita uma pesquisa na internet e concluiu-se que o comercial de 1.500 litros e o refrigerador geladeira atenderiam às especificações citadas anteriormente através dos cálculos. Para o cálculo de dimensionamento da área de pré-preparo, foi utilizado o equipamento carro para detritos para a área de pré-preparo de carne. O total de resíduos foi de 87,084 kg, resultando numa conduta de um carro com capacidade de 80 kg que deve realizar 2 operações. Após isso, realizamos uma pesquisa na internet em que encontramos que a lixeira carro de 80 litros de capacidade seria ideal para atender as demandas do carro de detritos para a área de pré-preparo de carne. E já finalizando, o nosso layout traz os fluxos presentes e conta com distribuição, refeitório, higienização, pré-preparo de cereais e leguminosas, pré-preparo de carnes, pré-preparo de hortaliças, estoque seco, estoque frio, área de recebimento, entrada e saída de manipuladores, banheiro masculino e feminino, administração, lixo e lavatório e área de higienização também. Os fluxos representados pela seta laranja são os fluxos de entrada e saída de comensais. Pelas setas verdes são os fluxos de lixo, vermelho, os fluxos de recebimento e estocagem de alimentos, em azul, os fluxos de manipuladores e em roxo, os fluxos de preparo e distribuição de alimentos. Em relação ao nosso projeto de sustentabilidade, optamos por utilizar uma coleta seletiva dos lixos, visando aumentar a produtividade em todas as etapas do processo de produção das refeições. Os diferentes lixos que são produzidos em cada etapa do processo de preparação e após o descarte dos restos dos alimentos são destinados a diferentes coletas específicas. Por exemplo, a coleta do óleo de frituras, que pode ser destinada a produtores de sabão. O restante de alimentos que são destinados a pequenos criadores de animais, entre outras finalidades. Dessa forma, será possível ter um aproveitamento maior de todos os resíduos gerados durante o processo. Em último tópico, temos o risco de acidente por setor, na saúde do trabalhador. Fizemos uma tabela para ficar mais clara a compreensão e no pré-preparo, por exemplo, temos o risco de cortes e escoriações, sendo o tipo de risco considerado de acidente e o EPI, luvas e mangote. No preparo, temos um tipo de risco de físico, que seria o esforço exacerbado, e o EPI ou EPC de pausas pré-estabelecidas. No setor de higienização, temos o risco de umidade, que é um tipo de risco físico, e o EPI ou EPC seria reavaliar os sistemas de drenagem. No setor de distribuição, temos o risco de queimadura, considerando um tipo de risco de acidente, e o EPI seria o uso de luvas e mangotes e o treinamento para manuseio. Na área de recebimento, temos o risco de cortes e escoriações, que é considerado um tipo de risco de acidente. O uso de luvas e mangotes e o treinamento adequado para manuseio de cargas é necessário nesse caso. E para finalizar, temos o refeitório, o risco de proliferação de bactérias e fungos, que considera um tipo de risco biológico e possui como EPI ou EPC o uso de sanitizantes e desinfetantes. Finalizamos aqui o nosso trabalho, agradecemos a atenção de todos e desejamos uma ótima tarde. Obrigada.